Aí, agora sim, pessoal, agora já estamos gravando. Boa tarde a todos. Estamos aqui juntos às 15 horas do dia 24 de novembro de 2021 para darmos início à nossa segunda sessão de apresentação de trabalhos técnicos dessa nossa sexta jornada de ensino, pesquisa e extensão. Nessa segunda sessão, que se chama Ambiência e Desenvolvimento Urbano, teremos como moderadores da sessão eu, que sou a professora Gabriele Silva, e a professora Sayane Zarista, que também está ali, e além de nós duas que estaremos trabalhando, a Nádia também está junto com a gente, como organizadora dessa sessão. E para começar essa nossa sessão, e isso vai acontecer em quase todas as sessões ao longo da GEMPEX, quem for participar de outras mais também vai perceber isso, nós vamos dar início com uma breve apresentação musical, que, em sua imensa maioria, foi composta por alunos nossos do projeto de extensão Pauta Viva. Algumas sessões vão ser de alunos, outras vão ser de professores. Então, a primeira parte é um vídeo curtinho, de 1, 2 minutos, alguma coisa assim, que a gente vai dar início com essa apresentação musical. E depois eu volto falando um pouquinho mais sobre como vai acontecer essa nossa sessão de apresentação. Obrigada, Sayane, para vocês que foram nossos alunos, que são nossos alunos atualmente. Acho que todo mundo conhece o Pauta Viva e dá uma saudade. É bom ver pelo menos um bocadinho assim, de vídeo de apresentação deles, né? Então, agora, gente, nós vamos começar com a nossa apresentação dos trabalhos que estão dentro dessa sessão. Para isso, deixa eu, antes de convidar o primeiro autor, né, para se apresentar, deixa eu explicar um pouquinho como é que vai acontecer essa sessão de trabalhos. Serão 4 trabalhos e cada um dos trabalhos vai ser apresentado por até 15 minutos. Então, cada autor vai ter esses 15 minutos para apresentar. Normalmente, quando estiverem faltando ali uns 3 a 5 minutinhos, a gente dá uma avisada aqui no chat que está acabando seu tempo, então, para a pessoa ter cuidado com relação a isso. As apresentações serão sempre sequenciais. Depois de todas as 4 apresentações, aí sim a gente vai abrir o bloco para perguntas e questionamentos de vocês que estão aqui. Lembrando que essas perguntas, elas podem ser realizadas via chat, que eu e Sayane vamos estar comentando no final, ou então, se a pessoa quiser se comunicar diretamente com o autor, ela pode pegar e colocar a mãozinha aqui, que a gente vai pegar e dar uma olhada e convidar a pessoa para abrir câmera, abrir o áudio para pegar e falar numa boa, tranquilamente, ok? Agora, durante as apresentações, o que a gente pede é que todo mundo continue com o áudio fechado, deixando somente o áudio aberto para a pessoa que vai apresentar, e quando o autor for fazer sua apresentação, a gente sempre pede, por favor, que ele abra sua câmera, para todo mundo poder conhecer quem é que está apresentando aqui para a gente, ok? Agora, para esse primeiro trabalho, nós vamos convidar o seguinte autor, é o Vinícius Batista da Silva, para fazer a apresentação do trabalho dele, ok? Vinícius, assim que você estiver pronto, você avisa a gente, que a gente já começa a contar seu tempo, você começa se apresentando e apresentando o seu trabalho, seu título. Ok, professora Gabriele, muito obrigado. Eu posso, então, começar a minha projeção aqui dos meus slides? Pode, sim, à vontade. Certo. Todos os autores que quiserem podem fazer a sua apresentação, sem problema nenhum, só se alguém tiver algum problema, alguma coisa assim, que aí a gente intervém e faz a apresentação por vocês, tudo bem? Sinta-se à vontade, Vinícius. Eu só peço que me sinalizem
se conseguem ver aqui os slides. Sim. Bom, meu tempo começou? Posso começar? À vontade, sinta-se à vontade. Certo. Bom, meu nome é Vinícius Batista da Silva, eu tenho um vínculo efetivo aqui no campus Rondonópolis, sou pedagogo aqui, membro da equipe pedagógica, servidor da área técnica, né? Sou TAI. Tenho uma formação também em sociologia, que é o que me traz aqui a desenvolver esse tipo de trabalho. E dentro dessa perspectiva, né, da sociologia, me interesso também pelo campo das questões ambientais. Então, só um pouco de explicação sobre a minha motivação para desenvolver um tipo de pesquisa como esse, né? O título do meu trabalho é Preservação Ambiental no Contexto da Globalização Neoliberal, Contextos, Influências e Interesses. Aqui um pouquinho da contextualização do tema, né? Nas últimas décadas, o homem tem transformado cada vez mais a natureza, né? Isso em busca de produção de riquezas. Essa transformação tem provocado desequilíbrio ambiental, isso é, né? Tanto as questões ambientais como também desigualdades sociais. As questões ambientais têm sido objeto de discussão em eventos internacionais, a gente acompanha isso pelas mídias. Existe também uma pressão dos países ricos sobre os países em desenvolvimento para criar políticas de preservação ambiental. Isso é sob um determinado controle. Ambientalistas e cientistas das mais diversas áreas têm sinalizado que as questões ambiental e social devem ser consideradas como parte do mesmo problema, que é uma das coisas que eu defendo aqui. No Brasil existem políticas públicas importantes para a preservação ambiental, portanto, os interesses neoliberais vinculados aos mais diversos setores, né, que compõem o campo de disputa, ou seja, as questões ambientais têm sofrido pressões de diversos segmentos, né? O Brasil tem tido destaque no cenário internacional, não como protagonista nas ações de preservação e proteção e preservação, ao contrário disso, né, tem sido veiculado internacionalmente como um país que destrói, que descumpre leis e acordos internacionais. Então, isso é um pouco da contextualização do tema, né? Qual que é o problema de pesquisa? O neoliberalismo ambiental é a solução ou o agravamento das crises ambientais e sociais? A gente vai falar um pouco disso, né, em torno desse problema. A metodologia, na verdade, teoricamente se sustenta na perspectiva pós-estrutural e na abordagem do ciclo de políticas, né, que é um campo teórico, né, potente para a investigação de políticas sociais, até por considerá-las como um ambiente bem complexo, né, e trata-se também, portanto, de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. A minha empiria foi pautada em documentos, né, para fundamentar o meu trabalho. O objetivo geral da pesquisa é problematizar as influências e interesses do neoliberalismo ambiental globalizado nas estratégias de preservação ambiental. Como justificativa para o desenvolvimento dessa pesquisa, nos últimos anos, né, as questões relacionadas ao meio ambiente brasileiro têm sido notícia no mundo todo, como eu antecipei agora há pouco, e a gente está fresco na nossa memória os desastres, né, por exemplo, com o rompimento da barragem em Brumadinho e também em Minas Gerais, na verdade, Brumadinho em Minas Gerais, e também a questão dos incêndios no Pantanal, Mato Grossense, enfim, né, que também ganharam contornos internacionais de divulgação negativa, infelizmente. Então, esse trabalho se justifica pela necessidade de argumentar e problematizar que a mercantilização de soluções para os problemas relacionados às questões ambientais pode, né, de certa maneira, aprofundar os problemas e inviabilizar soluções efetivas, né, que perpassam pelo debate democrático entre todos os segmentos da sociedade. Quando se prioriza uma lógica neoliberal e voltada ao dinheiro, ao comércio, ao lucro, o objetivo central da intenção de preservação fica colocado em segundo plano, né? Então, é um pouco do que eu problematizo. Aqui é uma imagem que dá para perceber, né, do que se trata, na verdade, o desastre ambiental provocado em Brumadinho, né,
vamos aqui entrar no mérito do porquê, porque isso já é de conhecimento público, mas também caracteriza aí descumprimento de legislação, uso inadequado do ambiente, enfim, né, e responsabilidade de todas as dimensões. Aqui, essa foto também ganhou o mundo, né, de um primata, né, que foi totalmente carbonizado no Pantanal. Então, eu trouxe essas duas imagens para a gente entender um pouco sobre como que essa dinâmica, né, ela se reflete e fica colocada em segundo plano quando as lógicas do que a gente vai tratar na sequência aqui são priorizadas e estas aqui são desprezadas. A fundamentação teórica, na verdade, eu fundamento principalmente como sustentação teórica autores como Ignacy Sanches, né, que é um economista polonês, que tenta tratar, né, essas questões ambientais em consonância, né, um equilíbrio entre o ambiental e o social e econômico. Então, é um ponto de vista importante e interessante para a gente pensar que não necessariamente a exploração ambiental do meio ambiente ela tem que vir apenas como requisito de preservação. É possível ganhar dinheiro sem destruir o meio ambiente. Então, um pouco dessa lógica. Bom, aqui já é um pouco da problematização proposta, né? O que a gente pode entender aí como neoliberalismo como conceito, né, e depois aplicado às questões ambientais. Então, a gente sabe que o neoliberalismo ele teve contornos mais significativos a partir da década de 70. Teóricos como Hayek, né, em 44, já criticava a intervenção do Estado na economia, então começaram a produzir conceitos teóricos, produções teóricas em torno da defesa do liberalismo econômico, né? Então, mais significativamente nos governos de Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, né, e Helmut Kohl na Alemanha, né? Então, esses contornos foram sendo, digamos que, internacionalizados, ganhou uma conotação global a partir da intensificação do neoliberalismo nesses governos. Então, o neoliberalismo ganhou, que rompeu as fronteiras locais e ganhou o contorno internacional, né? Então, as influências neoliberais não impactam apenas as políticas e relações internacionais entre os países, impactam também, de mesmo modo, a produção de políticas e instituições internas, e dentro desse conjunto, né, a gente vê o interesse do agronegócio, da indústria, do comércio, da política e etc. Então, é um campo repleto de interesses, né? Então, quando a gente não vê pautas ambientais progredindo, é porque tem uma série de influências, né? A política ela é muito mais complexa do que a gente observa. Tem um contexto da influência, tem um contexto da produção do texto da política e tem um contexto da prática. E esses contextos se interrelacionam, que é um pouco da teoria do ciclo de políticas. Então, essas influências, elas condicionam o investimento financeiro em países em desenvolvimento a partir de uma série de medidas ligadas à reforma, seja reformas trazendo um contorno educacional, seja reformas educacionais, seja reformas ambientais, política, enfim. Então, os países acabam criando uma subdependência de investimento a partir do atendimento a uma série de medidas internacionais, né? Os que querem fugir um pouco dessa regra, acaba que não conseguem muito se sobressair internacionalmente. Essas influências, né, na verdade, a temática ecológica, ela se configura a partir daí como um interesse dos grandes organismos internacionais, em particular do Banco Mundial, que começa a conceder financiamentos, né, vinculados a pautas de preservação, e isso em si não é um problema. É interessante que se tenha investimento, mas o problema é quando esse financiamento está sendo utilizado ao invés da preservação ambiental e da redução da destruição, ela é simplesmente uma forma de comércio, né? Business, né? Na verdade, é um ciclo econômico que não se finda e os interesses são comerciais em detrimento dos reais objetivos que são da preservação. E aqui já é um contorno mais específico do que eu pretendo, do que eu problematizo no trabalho, né, que é a questão do crédito de carbono, né? É uma licença neoliberal para a continuação da destruição ambiental, no meu ponto de vista. O que consiste, né, no crédito de carbono? O mercado de carbono, na verdade, é um campo de trocas, né, que permite aos países com altas taxas de emissões de CO2
que consegue comprovar esse excedente das cotas de países e na verdade, o país compra uma autorização para poluir. Então, se ele quer poluir, as indústrias daquele país ou daquela região precisa poluir, ele paga em forma de crédito de carbono. Então, aqueles que têm a floresta em pé, paga para aqueles que querem poluir. E aí isso é colocado, inclusive, na Bolsa de Valores e tal. A princípio, parece uma questão muito positiva, né? Então, assim, você está pagando para alguém manter a floresta em pé. Mas o problema é que isso não surte o efeito positivo, porque cria-se, então, um ciclo de comércio internacional, até mesmo com vinculação à Bolsa de Valores, né? E o mercado internacional, e de fato, a preservação ela não acontece. E traz, inclusive, alguns prejuízos para aqueles produtores que vivem da produção e da relação com a terra como forma de subsistência, como é o caso dos ribeirinhos, dos indígenas, né, da reforma agrária, dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, que acaba sofrendo uma pressão cada vez maior e são seduzidos por esse tipo de relacionamento, então não tem nenhum tipo de produção e acaba que a produção de alimento, a preservação, ela fica em segundo plano quando essas pessoas também, os pequenos, são afetados pelos grandes, né? Então, vamos ver aqui das organizações brasileiras que, de certa forma, têm essa questão do crédito de carbono como uma forma comercial. Destaca-se, então, o movimento Brasil Mata Viva, né, que digamos que é um plano maior e tem algumas ramificações, como exemplo, o Xingu Mata Viva. Então, é um projeto que gerencia, de fato, as empresas. Eles ganham fazendo comunicações entre aquele que quer preservar e quer ganhar dinheiro por preservar com aquele que quer destruir e desmatar e quer pagar para poder praticar, né? Essa destruição indiscriminada. Então, a crítica está em torno desse comércio, dessa mercantilização de um sistema que poderia, quando com interesses sociais vinculados ao interesse econômico, ter, de fato, como pano principal a preservação ambiental e não o comércio, a mercantilização de soluções, sobretudo essas soluções ligadas ao à própria emissão de gases, né? E quando se prioriza essa lógica de apenas emissão de gases, como o efeito estufa e as questões do clima, outras pautas, por exemplo, como as queimadas, como é o caso das barragens de destruição, da poluição dos rios e de todos os outros campos vinculados à preservação ambiental, elas ficam colocadas em segundo plano porque há uma política macro e internacional vinculada a aspectos da preservação. Se a gente for observar, por exemplo, as pautas de discussão que são travadas internacionalmente, né? Por exemplo, essas que a gente já viu o governo brasileiro participando e levantando uma série de liberdades sobre a própria política brasileira de preservação ambiental, a gente vê que os interesses mais globais são em torno justamente das questões vinculadas ao clima, né? E isso, por si, não resolve todos os problemas ambientais do Brasil e do mundo, como é o caso dessas questões que eu já citei, da destruição do meio ambiente, da destruição e poluição dos rios, das queimadas que destrói o ecossistema de diversas regiões e de diversos biomas. Então, esse é um pouco do contexto. Aí vejam aqui nessa imagem que está projetada, quais são as instituições que, de certa forma, têm vínculo com esse projeto Brasil Mata Viva. Banco Itaú, Santander, concessionárias de veículos como Honda, Nissan, Toyota, Ford, e dentre outros aglomerados de empresas transnacionais, né, multinacionais, que se vinculam a esses projetos e começam a ter essa visão não de uma economia verde, um desenvolvimento sustentável, mas simplesmente como uma forma de comercializar o direito de continuar poluindo, né? Então, essa é uma das principais críticas que eu trago no trabalho. Convido a todos que, aqui é bem superficial a exploração, mas que tiverem condições que leiam, né, o trabalho inteiro, que vai conseguir compreender melhor.
Então, assim, não pretendi trazer nesse trabalho uma crítica à participação de empresas privadas nas discussões sobre desenvolvimento socioeconômico, né? Ao contrário, o que de fato aqui eu questiono é a mercantilização das pautas de preservação ambiental e o destaque, a supervalorização da precificação do crédito de carbono, do carbono como sendo a principal ferramenta de solução para o aquecimento global. Porque esse direito de poluir, na verdade, está condicionado também ao valor do dólar, a vários tipos de royalties, né, que são utilizados e a própria precificação do carbono. Então, o carbono, que é uma coisa que deveria ser excluída, ele acaba tendo um valor financeiro muito grande em torno dessas questões aí, e a preservação, o cuidado com a natureza, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental como ponto principal fica relegado a segundo plano. Então, essa é a principal crítica do trabalho, né? Então, esses projetos em grande escala, eles impedem a populações que precisam da terra para subsistência, como eu falei agora há pouco, que exercem as atividades produtivas em seus territórios de forma sustentável, né? Isto é, o manejo dos recursos naturais e culturais de subsistência, né? Outro aspecto relevante é o fato de que, em muitos casos, o maior volume de dinheiro obtido através do crédito de carbono não seria destinado diretamente para as comunidades, mas sim para os cofres do governo. Ou seja, os pequenos produtores são atraídos, né, ou seduzidos a participar do processo, mas o retorno para eles também é muito pequeno, porque o volume maior de recursos e de retorno financeiro fica com os grandes produtores e com, enfim, com outros que não têm interesse na agricultura familiar, na preservação ambiental e na própria produção de alimento que é produzido em grande maioria pelos pequenos produtores, né? Então, essa também é uma seção, ou seja, um campo que tem um impacto muito negativo quando se coloca a mercantilização de pautas de preservação ambiental. Já finalizando, seria, então, o crédito de carbono a solução para todas as mazelas ambientais, né? Então, a partir da base teórica que eu dialoguei no texto, a gente vê que não, porque quando se coloca um ponto, né, de um conjunto amplo como prioridade, atrai para si toda essa mercantilização, os interesses neoliberais se sobrepõem à própria ideia de preservação e acaba criando um comércio em torno de algo, e a proteção ambiental acaba realmente ficando reduzida, né, a quase nada, né? Então, mais ou menos era isso de ponto teórico, de argumentação teórica, né? O paradigma da sustentabilidade aliado ao desenvolvimento econômico e social. Aqui já é uma defesa de que é possível, com base na minha perspectiva de sustentação teórica dos autores que eu dialoguei, sim possível um diálogo em torno de uma preservação ambiental que não tenha apenas o cunho econômico como pano de fundo. É possível, sim, aliar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, desde que o diálogo seja estabelecido, tendo como na mesa de negociação todos os setores que são impactados e privilegiados e direta ou indiretamente dentro dessa cadeia, né, de produção de recurso e também da própria preservação ambiental. Então, assim, como considerações finais, sobre a influência do pensamento neoliberal no discurso ambiental, o discurso ambiental tem se tornado estratégia do livre mercado para alcance da mercantilização de ações e projetos de preservação ambiental. Isso a gente vê pelos projetos, que esse que eu destaquei é apenas um dos projetos vinculados a essa mercantilização. Eu procurei argumentar no trabalho que a mercantilização de soluções para problemas ambientais, de preservação ambiental, não é a solução, né, essa mercantilização. Argumento que qualquer iniciativa que prioriza o dinheiro, os critérios de precificação e valor de mercado para ações de preservação da biodiversidade, no mínimo, deve ser observada com desconfiança, né, quando o interesse econômico ele se sobrepõe ao de preservação. A apropriação da narrativa como mercado verde, por exemplo, e crédito de carbono, quando permeadas pela lógica da mercantilização das ações de proteção ambiental, adquirem um novo significado e se alinham a valores mobilizados pela ideologia do neoliberalismo ambiental, ou seja, é uma forma do neoliberalismo, inclusive do liberalismo, entenderem que estão fingindo que protegem e ganhando dinheiro em torno disso, né? Então, defendo também ser imperativo que as temáticas de ecodesenvolvimento
e desenvolvimento econômico e social devem ter destaque nas políticas públicas para o meio ambiente e devem, sim, se sobrepor aos valores de consumo, do individualismo, do mercado e do lucro econômico, né? Então, de certa forma, é esse contorno que o meu trabalho trata. Aqui é bem uma apresentação bem sucinta do que ele trouxe, mas espero que vocês tenham conseguido compreender os principais argumentos e, se tiver alguma dúvida, posso tentar responder no momento apropriado nessa sessão. Obrigado. Nós que agradecemos, Vinícius, pela sua apresentação e, com certeza, ao final das demais apresentações, as dúvidas irão surgir e a gente vai poder debater um pouquinho mais sobre essa temática. Muito obrigada, viu? E agora, a gente queria convidar o nosso segundo trabalho para ser apresentado nessa tarde, que eu convido a Genaina Silva para fazer a apresentação do seu trabalho. Por favor. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Só vou apresentar os dados. Um pouco. À vontade. Já está aparecendo, já. Isso aconteceu um pouquinho com imprevisto, que acho que voltou. Estão conseguindo ver a tela? Sim, está carregando. Só coloca no modo de apresentação. Agora sim? Acho que está carregando ainda. Vai no símbolozinho ali perto do Zoom, Janaina, ou vai em apresentação de slides ali em cima. Sabe, no menu de cima, tá vendo? Apresentação de slides. Para mim está aparecendo a tela inteira aqui. É porque a hora que ela projetou, ficou na tela anterior. Você vai ter que parar a apresentação e apresentar de novo. Ah, peraí, só um pouquinho. Você quer mandar, Janaina, da gente projeto, ou você acha que agora vai? E agora? Vocês estão conseguindo? Tá indo agora. Eu acho que é a minha internet que está meio lenta, então. Tá. Mas acho que qualquer coisa dá para apresentar sim. Não tem problema não, a gente consegue ver. Consegue visualizar? Sim. Pode ser, Gabi? À vontade. Pode ser, então. Se tiver muito texto, muito pequeno, alguma coisa assim, aí a gente vai no que você for falando. Se não der, realmente, aí você manda pra gente, que a gente apresenta aqui. Pode ficar tranquilo. Vê se você consegue novamente colocar em modo de apresentação. E agora? Vocês estão conseguindo visualizar a tela inteira? Não, ainda não.
Mas pode apresentar sim? Pode, acho que você não tem muito texto no slide, acho que não tem problema, porque para você é melhor você mesma passar, né? Então, acho que não tem problema. Meu nome é Janaína Alves Silva. Sou aluna também fui aluna do programa de pós-graduação, Desenvolvimento Urbano. Sou aluna do curso de Gestão Pública. Meu tema de GEMPEX, né? Do título, né? Sustentabilidade e Práticas Agroecológicas da comunidade quilombola, Mutuca, orientada pelas professoras Juliana Ribeirão de Freitas, professora Lívia Fioravante e a professora Giovana Rosângela Ferreira de Mendes. O presente trabalho buscou analisar a relação do campo e a cidade a partir da sustentabilidade nas práticas agroecológicas na comunidade Mutuca. A comunidade Mutuca é uma comunidade quilombola, remanescente de escravo, ela faz a utilização dos recursos naturais de forma sustentável. A comunidade está localizada a 18 quilômetros do município Nossa Senhora do Livramento, como demonstra no mapa ao lado, o município Nossa Senhora do Livramento está localizado a 50 quilômetros da capital e 30 quilômetros de Várzea Grande. Ele faz divisas com os demais municípios, que é Santo Antônio do Evergé, Barão do Melgaço, Poconé, e a comunidade da Mutuca. Ela está dentro do complexo do Mata Cavalo, que é uma comunidade de quilombolas também, composta por 5 comunidades, que é a comunidade Mato Cavalo de Cima, Mato Cavalo de Baixo, Água Açúcar, Capim Verde, Ponta de Estiva, e dentro desse complexo estão 500 famílias. Dentro dessas 500 famílias, 120 pertencem à comunidade da Mutuca. A comunidade da Mutuca desenvolve práticas agroecológicas. A prática agroecológica ela promove o desenvolvimento sustentável, porque a prática agroecológica produz alimentos mais saudáveis e livres de insumos químicos, que podem ser insumos químicos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Na figura seguinte, vamos demonstrar mais um pouquinho, para vocês entenderem o que é a produção não sustentável. E a prática agroecológica é desenvolvimento econômico, preserva o meio ambiente, também vão ver os nichos econômicos da comunidade. Nessa figura primeira, esse é o espaço onde a comunidade produz o alimento. Eu peço licença só um segundo, eu não sei se para vocês, gente, mas para mim não está passando os seus slides. Não está congelado na primeira tela. Eu só estou explicando a primeira tela. Ele ficou para a gente parados no seu slide de título. Aí depois eu acho que você já passou para outros slides, né? E não apareceu para a gente, não mudou. Então para mim está aparecendo. Então eu vou mandar para vocês. Manda. Posso usar o que você me mandou, Janaína? Já baixo aqui, já projeto? Isso aqui, então. Pode ser? Tá bom. Encerra esse aí, eu vou abrir agora o que você me mandou. Foi o que você mandou? Agora foi. Agora foi? Agora apareceu aqui para a gente mudança. Nossa, para mim não foi ainda. Se você clicar em cada slide, vai passando. Clica, Janaína. Pronto, agora foi. Foi. Eu acho que a internet minha que tá lenta, então. Tá. Desculpa, pessoal. A comunidade, ela desenvolve a prática agroecológica. É nesse espaço, na figura primeira, que é o espaço uma roça, né? É o espaço onde ela desenvolve essa prática agroecológica, que desenvolvimento sustentável, preserva o meio ambiente, que ela é livre de insumos químicos. Aqui nesse slide, a crítica é a maneira como o homem vem desenvolvendo a prática não sustentável, que é usando os insumos químicos, que tem desenvolvido a produção não sustentável. Aí nessa figura em cima, o homem está passando a dispersão dessa substância pelo meio ambiente, contamina a área e consolidando a contaminação do alimento. E esse alimento é para a mesa do consumidor. Essa campanha é realizada em 2021, fazendo uma crítica, né, à produção não sustentável, mais agrotóxicos no mercado, impacto no Brasil.
Aí a Fiocruz vem trazendo um pequeno texto: o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos. Aí outra crítica também, que é a outra preocupação também é durante a manipulação, aplicação e preparo desse aditivo químico. Podemos ver na figura que o homem ele é tão inofensivo tanto ao meio ambiente como o trabalho humano também do trabalhador, como o alimento. O homem tem que estar com máscara, usar preparamento. Então, esses aditivos químicos, né? Aditivos químicos também têm sido prejudicial à saúde e ao meio ambiente. E vem trazendo uma das principais ameaças das práticas tradicionais da agricultura, que é a perda do território, que viabiliza a manutenção no manejo integral do ecossistema, que a comunidade, né, a prática agroecológica, é uma das ameaças nas práticas agroecológicas da comunidade. O objetivo geral desse trabalho é analisar as práticas agroecológicas e sua importância econômica, social e ambiental para os moradores da comunidade da Mutuca. Os objetivos específicos são analisar a organização econômica, nós vamos ver a organização econômica, os nichos econômicos, o mercado da comunidade no slide mais adiante, levantar as principais dificuldades enfrentadas pela comunidade, como eu demonstrei na figura anterior, uma das primeiras dificuldades para a manutenção das práticas agroecológicas. Veremos também outras dificuldades, né, das práticas agroecológicas adiante, e o papel dessas práticas agroecológicas na comunidade. Materiais e métodos. Para atingir o objetivo, foi realizado um levantamento bibliográfico, trabalhos publicados sobre a comunidade estudada, com foco às práticas agroecológicas, aliado um levantamento bibliográfico, levantamento documental, dado estatístico a respeito das práticas agroecológicas na comunidade. Foi o levantamento em loco entre 2 anos, 2020 a 2021, por meio de observação dirigida das atividades da comunidade, relato de experiências, levantamento que foi feito por meio de observação das atividades, das práticas agroecológicas, conversas informais com os moradores da comunidade, líderes da associação da comunidade. No resultado de discussões, vamos discutir a organização econômica, que é onde a comunidade desenvolve os nichos de mercado. A comunidade ela está localizada, essa organização econômica, numa área abrangida de 600 hectares, com a vegetação do cerrado. Em torno desse espaço geográfico, planta seus alimentos de forma sustentável e sem uso de agrotóxicos. É a terminologia da agroecologia, né? É de produção sem inseticidas, de maneira sustentável. Ela produz a comunidade mandioca, milho, arroz, feijão, abóbora, batata, alguns legumes, derivados da farinha. Essa organização econômica são vendida, comercializada, né? Na festa da banana, que a festa da banana é realizada dentro da comunidade, que celebra a agroecologia, como também também na cidade, que é a feira, né? A feira de livramento, a feira da agricultura familiar, que acontece dentro do município, de forma sustentável, a produção de alimentos, que é comercializado por agricultores da comunidade e os demais agricultores. Tem a balinha da banana, que é também uma da celebração da agroecologia na comunidade. A balinha da banana é feita manualmente, artesanalmente, e a casca é feita da própria embalagem, da própria folha da banana, biodegradável, que é de composição natural ao meio ambiente, que não usa sacola plástico. Uma da manutenção das práticas agroecológicas, como que a comunidade faz para a manutenção dessas práticas agroecológicas.
uma realização do muxirum. O muxirum é realizado dentro da comunidade, fora da comunidade. Na realização do muxirum, eles realizam a preparação de inseticidas naturais, que é para purificação de controle de doenças nas plantas. Preparada biofertilizante para o manejo do solo, a troca de sementes crioulas, que a troca de sementes crioula é multiplicar e compartilhar, porque eles compartilham dentro da comunidade, o agricultor às vezes perdeu aquela semente, né, que não foi modificada geneticamente, aí o outro produtor vai lá e compartilha. Então, que eles falam, multiplicar e compartilhar. Na figura embaixo, podemos ver várias sementes, né, não modificadas geneticamente. Eles utilizam também uma forma de manutenção a purificação de extrato de fumo, com pimenta, que possuem a composição rica de enxofre. Seu odor combate as largatas, pulgões, extrato de alho com cebola, óleo de riça, extrato com cravo da Índia, pó de café, cuja utilização causa morte de moscas brancas. O uso de inseticidas naturais ajuda a preservar a saúde dos consumidores, né, que está consumindo alimentos sem aditivos, substâncias químicas, e não expor as plantas aos agentes químicos, além de benefício o custo do produtor, porque o inseticida é feito da própria comunidade, que é próprios recursos que tem dentro da comunidade. Aí, alguns benefícios da prática agroecológica, além de consumir os alimentos, né, sem estar contaminados, a conservação da biodiversidade, produção de massa, da biomassa, proteção do solo, aumenta a fertilidade, redução de insetos, doenças nas lavouras, redução do uso de agrotóxicos, da diversificação dos cultivos e sobre a garantia da segurança alimentar. Então, a crítica, né, é como o homem vem produzindo alimento de maneira não sustentável. Além das dificuldades que eu abordei anterior, que é o uso dos agrotóxicos, além disso, da manutenção das práticas, cada vez mais tem sido desafiadora, né? Que a passar dos anos é possível perceber os colapsos climáticos que está acontecendo no planeta, consequências drásticas, né, na comunidade, dentre elas podemos citar a escassez da água, diminuição do volume de chuva, que tem provocado a alteração do ciclo hidrológico. Nessa figura, vemos que é o rio, né? Esse é um rio Bento Gomes, que faz divisa entre Livramento e Poconé. Ele abastece a região do Pantanal, e ele está completamente seca, né? Com a ação do homem, significa aumento da atividade garimpeira, desmatamento, a degradação e tem provocado a escassez da água. Esse é o mesmo rio citado anteriormente, que agora ele tá cheio, né? A figura anterior, ele está seco atualmente, quando ele estava cheio aqui, essa figura. Então, o extrativismo, o minério, é largamente praticado no município, porque ele, além de ser surgido da exploração do ouro, né, o município possui imensas jazidas auríferas, de acordo com o segundo dado estatístico do BGE de 2020, e se contribuiu com os garimpos, né, se alastrar de forma desordenada, trazendo risco à saúde e à contaminação na água. Podemos ver na figura essas manchas dentro do rio, que é a manchas, né, vazamento de minério. Esse vazamento de minério contaminou o rio, né, a região, e causou morte de peixe. E esse rio é um dos maiores rios da região, que é uma região do Pantanal, né, portal do Pantanal. O rio Bento Gomes está praticamente seco, como demonstrei na figura anterior. Aqui ele ainda estava com água, já sendo degradado pela ação do homem. Os impactos causados pela atividade garimpeira permitem escavações profundas que alteram a paisagem, além de causar inúmeros prejuízos ambientais, como vocês estão vendo.
e sociais e acabam prejudicando a vida dos moradores e agravamento dos cenários de justiça ambientais. Então, o autor Mendes, né, em 2021, ele vem reforçando que agravamento do cenário trazendo injustiças ambientais. Além das dificuldades econômicas, de escoamento da produção, de crédito ambiental, como citado anteriormente, veio a dificuldade gerada pela pandemia da Covid-19. Aí a dificuldade foi com a pandemia, né? Foi a contenção do vírus, foi isolamento social, suspensão dos eventos com público acima de 50 pessoas. Aí a prefeitura, né, do município, Nossa Senhora Livramento, onde realizava a feira, essa feira, os produtores tinham como a renda econômica, né, que é a venda de seus produtos da agricultura familiar na cidade. E aí teve a suspensão da festa da banana, que é realizada também na comunidade, uma rentabilidade econômica na comunidade também. Aí essas medidas de prevenção, né, foi a suspensão desses eventos. Aí a comunidade foi prejudicada, interrupção desses abastecimentos da feira, que ela comercializava há 3 anos. E sem uso de químicos, suspensão da festa, né, como eu tinha citado. A participação do PENAI também, aquisição alimentar, com fechamento das unidades escolares, a comunidade também foi afetada economicamente. Uma das estratégias para solucionar as dificuldades da comunidade no meio da pandemia foram vender seus produtos da agricultura familiar diante das medidas de restrições. Foi a divulgação nas redes, como Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Aí, para expandir, a comunidade produzia seus produtos perecíveis. Aí, precisava expandir, como as frutas, verduras, raízes, tuberculose, né, as hortaliças. Eles precisavam expandir essas mercadorias, porque são produtos perecíveis. Aí, realizaram uma parceria com a rede de cooperativa, né, a Solidária Recupesol, que ela é também parceria da cooperativa Nossa Senhora Livramento. Esta cooperativa faz divulgação e realização da venda via aplicativo, disponível no Google Play Store, né? Aí o consumidor precisava baixava o aplicativo e, além das opções, foi uma da maneira do agricultor. Aí, ela também, esse aplicativo também conseguiu mais variedade no consumidor. O aplicativo funciona pelo grupo realizado pelo grupo da UFMT, é um trabalho deles, e consegue vender aqui em Várzea Grande, Cuiabá. Tem bastante gente que já faz a comercialização. Aí a comunidade, na pandemia, só conseguia expandir seus produtos dentro do município. Com o aplicativo, eles conseguiram voltar a expandir na Várzea Grande e Cuiabá pelo aplicativo. Aí os moradores, né, Nossa Senhora Livramento demonstra que é possível produzir com sustentabilidade, preservando a biodiversidade. Todavia, enfrenta uma série de dificuldades para manter e fortalecer suas práticas agroecológicas, como vimos anterior. Há obstáculos econômicos para acesso de crédito, logístico, para escoamento da produção, ambientais, oriundo da esquemada, espraiamento do garimpo, como demonstrei na figura anteriores, a questão hídrica que se impõe, uma vez a dificuldade também para acesso à água, né? A escassez alavancada, né, pelo garimpo, né, e pelo agronegócio. Soma essas dificuldades também aquelas trazidas pela pandemia da Covid, que impossibilitaram a realização das feiras tradicionais na comunidade, a venda dos produtos na região. Embora essas alternativas, né, como a venda por meio de aplicativo, esteja demonstrando um caminho bastante potencial, ainda uma série de dificuldades impostas aos moradores, como demonstrado nas figuras anteriormente abordadas. Aí eu quero agradecer o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do campus de Várzea Grande pela concessão da bolsa, né, científica, por meio do edital 2021, que é a produção científica. Quero agradecer à professora Liva pelo apoio, a professora Giovana, a professora Juliana.
Nós quem agradecemos, Janaína, você pela apresentação de hoje, as suas orientadoras também do trabalho, e com certeza um trabalho maravilhoso que acredito que várias outras pessoas também vão ter dúvidas ao final. Eu tenho algumas perguntas já, mas eu estou guardando as minhas perguntas para o final, tá ok? Muito obrigada, Janaína. Gabi, você me dá só 30 segundos? Sim. Parabenizar a Janaína, né? E também justificando a ausência da professora Juliana, que está em outra reunião, mas que, enfim, foi grande responsável aí pelo caminhar acadêmico, né, desse projeto. Então, também parabenizando a professora Juliana e agradecendo a Janaína. Obrigadão, gente. Estou por aqui. Muito obrigada a vocês, meninas, as 4 meninas, né, autoras do trabalho, por esse trabalho. E agora, para a gente dar sequência, a gente gostaria de convidar a autora, não sei se vai ser a Pauliane ou o Ronaldo, mas convido inicialmente a Pauliane, que é a primeira autora do nosso terceiro trabalho, para ela poder fazer a apresentação dele para a gente hoje à tarde. Oi, gente, só um instante, eu vou compartilhar. Consegue colocar em modo de apresentação, Paulinho? Já estou colocando, só um segundo. Tá aparecendo? Apareceu. Tá certinho, sim. Ok. Muito boa tarde, gente. Meu nome é Pauliane, eu sou discente do FMT do Campo São Vicente, do Centro de Referência de Jaciara. E esse trabalho ele é intitulado como SACI 2, Sustentabilidade Ambiental e Camponesa e suas intervivências com pé na praxeologia dos grupos de pesquisas do IFMT. O professor Ronaldo, ele é o autor principal desse trabalho, eu sou orientanda dele com a bolsa de iniciação científica. Bom, esse trabalho ele nasceu com a ideia de trazermos um diálogo e compartilhamento de experiências e conhecimento entre pesquisadores, entre grupos de pesquisa, de fato, compartilhar tantos conhecimentos como experiências, pesquisas dentro dos grupos de pesquisas da IFMT. Porém, tem um detalhe a ser levado em conta e sempre bem lembrado dentro desse trabalho é que o espaço limitado desses grupos de pesquisa está dentro das temáticas de educação ambiental e educação do campo. Então, basicamente, esse trabalho nasceu nessa ideia de conhecer, de fazer acontecer uma conectividade, entre esses grupos de pesquisa dentro do âmbito do IFMT, que trabalha na temática educação ambiental e educação do campo, e trabalhar tantos conhecimentos, experiências. Esse trabalho tem alguns conceitos chaves dentro dele. A gente pode destacar os 3, que seria, no caso, a ambiências. Ambiência seria aquela correlação quanto ao ambiente e ao aprendizado dentro dele. Porém, claro, respeitando não só a questão, questão de prédio, questão de como é a estrutura dos campos, mas sim a relação do espaço físico com os movimentos sociais, com os conhecimentos ali trabalhados, ali criados. Outra questão é a intervivência. Quando trazemos a imagem do Saci, a gente tem uma ideia assim, um ser do folclore brasileiro dentro de uma pesquisa científica, né?
folclore e ciência, podemos dizer que são duas pontas de uma corda, estão separadas, estão distantes. Mas esse ser mitológico é trazido, esse ser folclórico é trazido por quê? Porque temos a ideia de se causar intervivências com esses trabalhos, com esses conhecimentos, com essas experiências. Não queremos que todo esse conhecimento científico tão vasto fique somente retido dentro da comunidade acadêmica. Por isso, trazemos a ideia das intervivências para que possa ter uma conectividade, possa ter assim, um compartilhamento com as pessoas, com as populações, com os grupos ali presentes ao redor dos campos, seja ele a sociedade que se encontra ali presente dos campos, seja ele as sociedades campesinas, seja ele a sociedade dos pais irresponsáveis, dos alunos, é procurar uma intervivência geral, porque o conhecimento ele não pode ser somente retido, ele tem que ser compartilhado. Outra questão seria a construção de uma comunidade aprendente. Esse projeto ele tem como uma ideia, um marco, a construção dessas comunidades aprendentes. O que seria isso? Seria basicamente, tendo como, puxando a ideia da intervivência, puxando essa definição, seria como trazer todos esses conhecimentos e proporcionar e realizar momentos em que a comunidade seja aprendente. Trazer momentos, eventos, compartilhamento de ideias, compartilhamento de projetos, e que a comunidade ao redor ali, a comunidade que queira, que possa estar ali dentro, que esteja ali, possa também aprender. De forma que forme-se uma comunidade, grupos de pessoas a se aprender, a se compartilhar esse conhecimento. Bom, a metodologia dessa pesquisa, a gente tem como a fenomenologia de cunho sociopoético. Mas o que seria isso? Seria que o método sociopoético ele é participativo, ou seja, a participação de todos é importante. Não tem a definição, a ideia de, não, eu sou pesquisador, você é pesquisado, o que importa é o meu conhecimento, o seu eu só vou capturar e pronto. Não. O conhecimento de todos é válido, o conhecimento de todos é ouvido, e o conhecimento de todos é contado dentro do trabalho. Também assume a validação dos conhecimentos científicos, tanto dentro da pedagogia, conhecimento técnico, conhecimento poético, conhecimento de resistência. Trazendo essa ideia do conhecimento de resistência também, porque como o foco é na área desses grupos de pesquisa que tratam educação ambiental e educação do campo, então existe a grande chance de sim puxar quanto ao movimento do Sem Terra, movimento de resistência quanto a essa temática de educação ambiental. Bom, os objetivos desse trabalho. Tendo em visão que esse trabalho ele está, digamos, na sua segunda etapa, né? Porque ele foi iniciado no ano de 2019, no meados de outubro. Aí teve um período de 2 meses e por isso SACI 2, né? Então, basicamente, temos como objetivos principais realizar encontros científicos acadêmicos sobre essas áreas de conhecimento, para que nesses encontros possa já realizar aquela parte do compartilhamento de ideias, do compartilhamento de conhecimentos, possa se realizar esse contato com os outros pesquisadores, os outros grupos. Então, esses encontros já vêm sendo realizados, a gente já teve alguns muito vastos, interessantes, lindíssimos, que trouxeram conhecimentos de outros pesquisadores, de outros campos e que foi trabalhado. Esses encontros estão sendo realizados de forma, com os encontros semanais do grupo de pesquisa GEAC. E o outro objetivo que a gente tem seria sistematizar as práticas que ocorrem na instituição IFMT, dentro das áreas de educação ambiental e educação no campo. Ou seja, trazer um levantamento de dados e trabalhar essa ideia do que está sendo feito dentro dessas temáticas.
que práticas, que movimentos, que pesquisas, que atividades. Queremos saber isso. Outra questão é formar uma rede de pesquisadores dentro da IFMT, nas áreas de conhecimento. Também, né, dentro da educação do campo e educação ambiental, porque essa questão da área de conhecimento, educação do campo e educação ambiental é bem delimitada dentro desse trabalho. Então, temos como isso nossos objetivos. Alguns deles já estão acontecendo, outros estão em processo para acontecer. Seguindo. Como a gente tem resultados esperados? A gente quer fortalecer uma rede de pesquisadores dentro da instituição IFMT, porque somos um IFMT só, no geral, IFMT é a instituição do Mato Grosso, é geral, nós somos separados em campos em cada região, porém, por que se a gente trabalha a mesma área de conhecimento, a mesma temática, por que não termos uma rede de compartilhamento de ideias, de compartilhamento de conhecimento? E a gente também tem muita vontade da realização de produções científicas. E tanto é que está-se com a ideia, dando início à produção de um livro quanto a essa pesquisa, e a gente quer trazer isso dessas produções científicas, para trazer esse conhecimento, essas pesquisas que são realizadas, esses trabalhos que são realizados e publicar e mostrar para a comunidade, mostrar para o público IFMT, do âmbito IFMT. Porque assim, não só ficar retido dentro desses grupos de pesquisa, e sim também transmitir, né? E fortalecer as ações de intercâmbio entre os grupos. Ou seja, ter encontros, ter conversas, ter compartilhamento de ideias. E chegando às considerações finais. Bom, intitulado como SACI 2, porque é uma segunda etapa do projeto, já está sendo realizado os encontros, né? E foi realizado um mapeamento prévio dos grupos de pesquisa. A gente tem ideia de que os dados que trazem de 2016, existem 46 grupos de pesquisa dentro do âmbito IFMT, né, Mato Grosso. Porém, somente 5 desses 46 grupos trabalham essa questão da educação ambiental e educação do campo. E outra questão que foi muito notável é que quando a gente vai procurar nos portais IFMT de cada campus sobre a pesquisa, sobre grupos de pesquisa, sobre trabalhos a serem feitos, sim, as informações estão disponibilizadas, porém muitas delas não estão atualizadas. Cada portal IFMT segue um layout diferente, o que também dificulta um pouco encontrar essas informações, porque você vai em um campus, em um portal de um campus, o layout é de uma forma, você encontra a informação com facilidade. Enquanto você vai em outro campus, já é totalmente diferente, já existe uma dificuldade maior de encontrar onde estão essas informações, existe a dificuldade quanto à atualização dos dados. Alguns dados foram atualizados após o início dessa pesquisa, mas previamente, quando a gente começou, os primeiros tivemos um pouquinho de dificuldade. E outros grupos existem, e, por exemplo, a gente entra e a gente não acha informação da existência, da atualização de que estão fazendo pesquisa, estão realizando movimentos, estão realizando projetos. Então, isso acaba dificultando um pouco. Então, basicamente é isso. E a gente tem essas referências que foi utilizada já escreveu o resumo expandido, e os agradecimentos vão ao Instituto Federal e à FAPEMAT, pois essa pesquisa está sendo realizada com patrocínio e auxílio da FAPEMAT e FMT com o edital 0300 de 2021. Muito obrigada, Pauliane, muito obrigada, Ronaldo, também um dos autores do trabalho. A gente agradece muito pela participação de vocês aqui e, assim, ao final da última apresentação que ainda vem, a gente vai ter algumas perguntas, alguns questionamentos com relação a essa questão de, muitas vezes me interessou que você falou de interação entre grupos de pesquisa, entre núcleos de estudo, porque muitas vezes a gente está dentro de um IF, uma rede grande,
Dentro do artigo de vocês falam, nós somos 19 campos, mas que muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo nos campos ao lado. Exato, tecnicamente é para a gente ser um só, né? Um IFMT, existe um IFMT, um IFMT Mato Grosso, mas às vezes acontece muito o que eu vejo muito como panelinhas, não tem? Tipo, pesquisa ali não se mete com o PIBID, isso não se mete com aquilo, isso não se mete com aquilo, e fica aquela panelinha, e não tem necessidade disso, porque conhecimento, o que é o conhecimento se ele não for compartilhado? Não é nada. Exatamente. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso logo mais daqui a pouco, ok? Muito obrigada aos autores. E agora eu convido para o nosso último trabalho dessa tarde. A primeira autora que aparece aqui na lista para a gente é a Tatiane Moreira. Tatiane, sinta-se à vontade para fazer a apresentação do trabalho de vocês para a gente. Ok, boa tarde. Nós vamos apresentar. Só um minutinho. Tudo bem. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou docente aqui do campus Rondonópolis, né? E a gente desenvolveu esse projeto, né, o ano passado e terminamos esse ano, né, no edital da PROPS. E foi um desafio, né, fazer esse projeto, né, porque a gente começou ele na pandemia, então a gente teve que adaptar todas as nossas atividades, né, principalmente de coleta de informações, mas a gente conseguiu, né, fazer o nosso trabalho, né, de uma forma exitosa. Então, o tema do nosso projeto foi a avaliação do estado nutricional e o hábito alimentar dos discentes do IFMT Rondonópolis. Bom, então, contextualizando o assunto, a gente, né, vê que a obesidade ela é considerada uma doença crônica e que está afetando cada vez mais crianças e adolescentes e também adultos no mundo inteiro. E isso é perceptível, né, se a gente começa a reparar as pessoas, principalmente crianças e adolescentes, né? A doença crônica, ela é uma doença caracterizada por longos períodos de duração, né, e que tem diferentes causas, né? Nós temos as causas que são modificáveis, né, que são aquelas causas de hábitos alimentares, né, de bons hábitos alimentares ou ruins, né, e o que pode acarretar a doença. E também outros hábitos, né, de saúde, como o tabagismo, né, de não saúde, né, digamos assim, o tabagismo, o alcoolismo, a falta de atividade física, né, então todos esses hábitos, né, que as pessoas têm podem acarretar essas doenças, que são os fatores modificáveis que a gente fala. Mas nós também temos as causas não modificáveis, né, que são dos fatores de origem genética, né, e a hereditariedade, né, que isso a gente não controla. No Brasil, 40% da população está acima do peso, né? Está em sobrepeso. E no mundo, 1 em cada 3 crianças está acima do peso. E entre as idades de 5 a 19 anos, 17% tem sobrepeso e 11% já está na obesidade. A obesidade, como eu falei, né, é uma doença, né, que ela é caracterizada principalmente pelo acúmulo, né, de gordura, né, no indivíduo, e o principal diagnóstico utilizado, né, que a gente, né, utilizou é o parâmetro, né, do índice de massa corporal, né, que mede, que faz essa relação, né, entre a massa corporal e a altura ao quadrado da pessoa. Nós fizemos essa apresentação com todos os autores do trabalho que quiseram participar, então os alunos do projeto vão seguir na apresentação. Bom, eu sou a Cleusa e o objetivo do projeto é avaliar o estado nutricional com o intuito de verificar os hábitos alimentares dos discentes do IFMT Campus Rondonópolis. Para poder contribuir isso, foi através de informações de educação alimentar e nutricional, com o progresso da alimentação e, consequentemente, também a qualidade de vida. Para que isso fosse feito, os alunos foram avaliados através de um formulário enviado a eles, onde eles tinham que responder os dados antropométricos, que é massa corporal e altura,
os dados pessoais e hábitos alimentares. Bom, esses dados, tudo isso é uma classificação do estado nutricional, que é baseada em baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade. E essa classificação foi feita conforme os critérios redigidos pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, de 2006. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou explicar como foi a divulgação do projeto, né? Primeiramente, para conseguir ter essas informações, né, do projeto, a gente usou muito as mídias sociais, principalmente o Instagram, né? A gente, como forma de chamar a atenção dos discentes do campus Rondonópolis, a gente fazia muita receitas, né? A gente colocava vídeos estimulando o bom hábito alimentar, né? A gente fazia pratos com substituição da versão mais calórica para uma versão mais saudável, né? A divulgação do projeto, como foi dito, também foi usada através pelo WhatsApp, né? E a partir do WhatsApp a gente conseguia fazer, juntando com um formulário, né, de medidas antropométricas de cada aluno, a gente conseguiu fazer levantamentos sobre os dados, né, de cada discente. A gente tentou promover em todas essas redes, né, propagar coisas que estimulassem esses alunos a viverem de certa forma com qualidade de vida na área da alimentação. Duda? Boa tarde, gente. Meu nome é Eduarda, né? E agora eu vou explicar um pouquinho sobre os resultados obtidos. Como os alunos já disse anteriormente, né? Nós fizemos 2 formulários. Um que os discentes do campo Rondonópolis tinham que informar sobre os seus dados antropométricos, né? Que era a sua massa corporal e a altura, e outro que era sobre os seus hábitos alimentares. E a partir do gráfico de dados antropométricos, a gente montou gráficos, né, que relacionam gráficos indicando o índice de MC dos cursos, e a gente dividiu entre curso e sexo. Aí agora eu vou falar um pouco sobre os resultados. Aqui, esse resultado é o resultado geral, sem ter divisão por cursos. Quando a gente analisou todos os dados que eles nos passaram, a gente viu que 60% dos alunos que responderam questionários estão com seu peso normal, estão com o peso adequado de acordo com o que a OMS recomenda. 28% estão com sobrepeso e 8% está com obeso, e esse total dá 36%. E 4% está abaixo do peso, e esse abaixo do peso pode ser por questões de bulimia. Pode passar, Giovanni.
Aí aqui é a divisão que a gente fez, né? Do IMC dividido pelo sexo, e aqui é o sexo feminino de todos os cursos. No curso de alimentos, o que mais houve índice foi 67% eutrófico. Então, quer dizer que existe mais pessoas saudáveis no curso de alimentos. No curso de informática, houve uma igualdade, né, entre 22% de baixo peso e 22% de obeso. É preocupante porque esses números, tanto abaixo do peso não é bom, e quanto acima também não é. No curso de química, a gente tem 78% de pessoas eutróficas, que significa que está saudável. Em secretariado, o maior índice está no nível eutrófico também, que é 57%. E no curso TADS, a gente tem 45%, né, que é o maior índice em sobrepeso, mas a gente também tem um índice elevado na obesidade, que é 22%. Pode passar. E agora aqui relacionando todos os cursos, só que com as pessoas que responderam do sexo feminino, a gente tem 80%, né, que se destaca no curso de alimentos de pessoas com seu índice eutrófico, que está saudável. No curso de informática, o destaque é em 53% em sobrepeso. Em química, em 67% pessoas saudáveis. Em secretariado, tem a igualdade entre pessoas saudáveis e pessoas sobrepeso, que dá 50% em cada. E no curso de TADS, a gente também tem uma igualdade entre o índice de pessoas de baixo peso e pessoas com índice de obesidade, mas o maior índice também se concentra Aqui não. Oi, deu para escutar? Oi. Você manteve o microfone desligado por um tempinho. O finalzinho da sua explicação do último curso que a gente não ouviu. Ah, tá, desculpa. Nada. Então, como eu estava explicando, né, no curso de TADS, a gente teve uma igualdade de 14% no índice de baixo peso e 14% no índice de obesidade. Só que o maior índice houve no nível saudável, que foi 57%. Pode passar. Aí agora, né, sobre o outro formulário que a gente fez, que foi um levantamento sobre os hábitos alimentares, a gente fez perguntas sobre consumo de frutas das pessoas diariamente, hortaliça, quanto copos de água eles bebiam em média, consumo de doce e o consumo de fritura. Com base nas respostas, a gente montou essa tabela, que 45% respondeu que consomem frutas às vezes, 25% não consomem fruta e 30% consomem fruta todos os dias. Em relação ao consumo de hortaliça, 55% consome hortaliça todos os dias, 28% não consome hortaliça, 17% não consome hortaliça e 28% consome às vezes. Sobre o consumo de água diária, a gente teve 11% de pessoas que tomam menos de 2 copos por dia, o que é um índice preocupante, né, decorrente do nosso tempo que tá, e a hidratação é muito importante. 43% responderam que bebe de 3 a 5 copos por dia e 47% respondeu que bebe mais de 6 copos. Agora, do consumo de doce, 65% consome doces 3 vezes na semana, 22% consome doce todos os dias e 13% não consome doce. Em relação às frituras, 24% de pessoas consomem fritura todos os dias, né? 21% consideram que não consomem muitas frituras diariamente e 54% consomem fritura às vezes. Pode passar. E aí, analisando todos esses resultados, né, a gente chegou à conclusão que os alunos do Discente Campus Rondonópolis, né, precisam de uma alimentação mais saudável, porque 36% de discentes estão com sobrepesos e obesos, e isso ocorre a diversos maus hábitos deles, né, que foi que a gente analisou. Tem muito baixo consumo de fruta, baixo consumo de vegetais e água, e enquanto eles consomem baixo consumo de alimentos que são benéficos à saúde, né, eles têm consumos altos de alimentos como doce e fritura, e isso faz mal, levando em consideração ainda da falta de atividade física.
e 4% ainda está abaixo do peso, o que evidencia que isso pode ocorrer decorrente de casos de bulimia, tanto anorexia. As consequências, né, de uma má alimentação pode ocasionar obesidade, né? A obesidade pode ser causada por diversos fatores, né? Mas principalmente pode ser ocasionada pela ausência de atividades físicas e por conta da má alimentação. Os casos, os sintomas mais comuns da obesidade é problemas respiratórios, justamente por conta do indivíduo não praticar nenhuma modalidade, né, de exercícios físicos, pode ter um aumento nos níveis de colesterol e triglicerídeos, ou seja, o alto consumo de fritura, né, que também deve-se ter uma preocupação nesse caso. Problemas cardíacos, né, justamente por conta da má alimentação, lesões nas articulações, estrias por conta da flexão que a própria pele faz, né? O ato de flexionar, né? Por conta da concentração de tecidos adiposos, né, na barriga, e assim, tudo isso pode contribuir para uma diminuição da autoestima desse indivíduo, né? Então, 40% das pessoas com obesidade pode ter depressão, incluindo adolescentes e crianças, justamente pelo fato de estarem numa época da vida de inserção na sociedade, né? De tentar se pertencer a um grupo social. Crianças obesas têm 84% de chances de permanecer, né, com a doença até a vida adulta, justamente pela normalização da doença, né? Obesidade é, sim, um problema de saúde pública e deve ser olhado com mais criticidade, né? Porque normalizar uma doença pode trazer grandes prejuízos tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Era somente isso, pessoal, e espero que vocês tenham gostado da apresentação. Nós agradecemos, sim, Dovani, perdão se eu falei errado o nome pela pronúncia. Agradecemos também a professora Tatiane, a Cleusa e acho que é a Eduarda, isso, os 4 que compõem o grupo e que apresentaram agora nesse momento. Agradecemos muito pela apresentação do trabalho de vocês, nos sentimos muito felizes e honrados por tantos trabalhos agora ao final dos 4 que terminaram, tanto trabalho, outros de outros campi,
que estão participando aqui dentro daquilo que eu comentei com o grupo anterior, com a Pauliane, essa questão de troca de conhecimento entre o que nós produzimos aqui em Várzea Grande e o que vocês trazem de Rondonópolis. O primeiro trabalho foi de um professor de Rondonópolis, vocês, de um técnico, perdão, de Rondonópolis, vocês também agora do campus de lá. Então, é muito bom ver essa troca de conhecimento de tudo acontecendo. Ok? E agora a gente encerramos, né, as apresentações dessa tarde e podemos passar a palavra para as pessoas que tiverem dúvidas e quiserem comentar. A Camila, ela tinha colocado já uma solicitação no chat e agora você abriu a nossa fila. Sinta-se à vontade, Camila, para comentar. Boa tarde, Gabriele, muito obrigada. Então, eu queria falar uma experiência que eu tive já faz 2 anos, mas ainda continua acontecendo. Antigamente, eu estava pesando 69 quilos e isso estava no sobrepeso, e isso era preocupante, porque eu já tive um problema no joelho, assim, eu fui fazer um movimento, eu torci, e foi muito ruim. Tive que ficar tomando remédio, ficar passando gelo todo dia. E desde então eu decidi, vou começar a praticar exercício, mudar meus hábitos alimentares, porque meus pais sempre falaram para fazer isso. Eu não fazia porque, digamos que eu era teimosa, vou falar assim, questão de teimosia. Comecei a escutar meus pais, fiz isso e o que aconteceu? Eu cresci mais 2 centímetros, eu fui na nutricionista pegar meu plano, só que eu tive que pesar. Eu estava pesando 57,5 quilos. Eu perdi muito quilo nesses 2 anos. Eu percebi uma grande diferença e eu pretendo continuar, por questão de ficar saudável mesmo. E também essa pandemia, eu vi uma reportagem que mais da metade dos jovens brasileiros ficaram acima do peso, engordaram. Acho que era 56%, se não me falha a memória. E isso é algo preocupante, como vocês disseram nessa apresentação. Isso é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Muito obrigada, Camila, por ter comentado sobre uma situação que efetivamente aconteceu com você. É bom partilhar isso, que muitas vezes pode até incentivar outras pessoas também a tomarem uma decisão assim como essa que você tomou. Eu vou deixar esse momento aberto para as demais pessoas que queiram comentar, que queiram perguntar aos autores e apresentadores dessa tarde aqui para a gente. E eu já aproveito que a Camila estava tocando nesse assunto do último trabalho em si, e eu queria fazer até uma pergunta para esse grupo, antes de abrir para as demais pessoas. Vocês já apresentaram esses resultados que trouxeram aqui para a gente, para a comunidade acadêmica de vocês de Rondonópolis? Oi, Gabriele. Não, ainda não apresentamos. Nós escolhemos o evento científico, né, da GEMPEX para apresentar. Nós fizemos uma pré-apresentação dos resultados parciais que a gente teve no Workif, né, porque a gente, conforme nós falamos, né, nós fizemos várias ações de educação alimentar, nós criamos um Instagram do projeto, e aí a gente fez tipo um projetinho, né, baseado nessas divulgações, né, de educação alimentar nas mídias sociais, e a gente apresentou no Workif. Para a comunidade aqui de Rondonópolis, a gente não apresentou, porque como eu já tinha, né, submetido o trabalho no GEMPEX, acabou que eu não apresentei aqui no nosso evento, né. E isso que eu, além de perguntar se vocês já tinham ou não, porque eu vi que vocês usaram muito de Instagram, e isso tem funcionado muito, pelo menos aqui no nosso campus, a gente tem usado bastante, tem sido uma ferramenta muito interessante para ter esse contato com os alunos. E já aproveito e faço uma outra pergunta. Vocês têm alguma campanha de educação alimentar, alguma coisa assim, em Rondonópolis atualmente funcionando, ou a ideia da pesquisa de vocês começou e a partir de agora que vocês pensam em criar uma outra campanha, alguma coisa assim, para trazer isso para a comunidade? Justamente, eu acho que esses resultados despertaram, né, na gente, despertou em mim, né, como docente e nos meus próximos bolsistas,
essa necessidade, né, da gente continuar esse projeto fazendo ações concretas, né, de educação alimentar aqui no campus. A ideia inicial era a gente promover feirinhas aqui, fazer receitas, né, ajudar o pessoal, né, fazer receitas, só que como veio a pandemia, né, a gente não conseguiu fazer isso de uma forma assim mais concreta, né, que a gente queria. Gente, eu não sei se parou para todo mundo ou foi só para mim. Acho que caiu a conexão. Travou. Nessas horas a gente fica igual os alunos, quando estão em aula. Professora, travou! Caiu tudo! Deixa eu colocar. Cuidado agora falar bugou. Exato. Voltou, Tatiane. Eu estou aqui no IF. Voltou e caiu de novo, Brasil. E divulgar essas ações de educação alimentar que eu acho que são extremamente importantes. A gente perdeu um pedacinho do que a Tatiane estava falando, que na hora que eu falei que voltou, aí ele cortou de novo, mas eu consegui pegar o finalzinho que ela falando da questão de divulgação mesmo, de interesse, que eu achei bem legal a ideia, e acho que eu fiquei pensando, né, gente, a partir de todo esse trabalho que eles tiveram, eles podem começar campanhas de educação alimentar muito mais forte dentro do próprio campus de Rondonópolis como um todo. Sayane, você pediu a palavra, e a Tatiane, acho que ela ia falar alguma coisa, desculpa. Não, eu só ia falar que era isso mesmo, Gabriela, isso mesmo. Parabéns, né, a todos envolvidos no trabalho, excelente. Tanto é que, conforme vocês foram falando, a Gabi já falou um pouco das questões que eu tinha também aqui, né? Mais uma sugestão, assim como teve o grupo, né, que falou sobre o terceiro que apresentou ali, o professor Ronaldo Pauliani, né, de fazer uma integração entre os campi, né, de divulgar certas pesquisas, as áreas, né, de pesquisa, talvez não deixar isso somente no campus, né, de Rondonópolis, mas expandir isso para os outros campos do IFMT, para que isso se torne uma realidade, uma prática que sensibilize, conscientize, eduque, principalmente os adolescentes, né, que é o nosso público-alvo, e depois isso passe para as outras faixas etárias também, e quem sabe, né, utilizando aí as mídias, principalmente o Instagram, que, né, é uma ferramenta bastante utilizada no momento, possa se tornar como se diz, além de um projeto, mas, enfim, algo que vá associar, vá contribuir para a população no geral. Então, de uma prática efetiva no auxílio das pessoas para tentar, com situações simples no dia a dia, como a gente está preso, né, pela pandemia em casa, né, quem que tem aquela, como se diz, aquele estímulo de fazer uma atividade física em casa, né? Ou você vai para academia, ou você, enfim. E isso partindo para outras situações, né? Cidades mais do interior, cidades menores, tem aqueles parquinhos, né? Tem a praça, ali onde você tem alguns equipamentos que permitem fazer atividade física, né? Alguns exercícios. Mas, sei lá, a gente ia aumentar isso, né? Já estou colocando um projeto já mais ambicioso, né? De unir juntamente aí com as prefeituras e aquelas as localidades da cidade onde você tem um grupo ali, onde você possa implantar essa academia ao ar livre, manter, fazendo a manutenção, sei lá, algo nesse sentido, né? Mas voltando aqui mais especificamente para o aplicativo e para essa sensibilização, né, com esses dados que vocês conseguiram, acho que seria interessante expandir isso, não só, né, no campus ali em Rondonópolis, mas também junto aos outros campos também. Eu vi aqui no chat uma pergunta do Guilherme. O Guilherme Moy, ele pergunta com relação a qual rio que secou é o nosso segundo trabalho, né, Guilherme?
o trabalho que a Janaína apresentou para a gente. Janaína, você pode pegar e responder para o Guilherme, por favor? É o rio do Brumado, né? Ele é o rio que ele faz divisa entre o município Nosso Senhor Livramento e a divisa do Ipoconé. Ele abastece ao Pantanal. Esse é o rio chamado Rio Bento Gomes. Eu me lembro de ter visto até algumas reportagens na época de mais seca, que a gente estava alguns meses atrás, exatamente mostrando sobre a seca do Rio Bento Gomes. Isso apareceu até um bocado na mídia, né, Janaína? Apareceu, sim. E Pantanal, né, a região de Poconé, como é bem próxima de Nosso Senhor Livramento, ele está bem discutido com a seca, né, as mortes do jacaré. Então a seca, as queimadas de Poconé está bem divulgado. Deixa eu aproveitar agora que você já está respondendo, lá vai eu e minhas perguntas, mas talvez isso seja uma dúvida de alguma outra pessoa. Você comentou sobre o muxirum. Eu achei muito interessante a questão do muxirum. Até quando eu li o seu trabalho, eu achei muito legal, muito interessante a imagem que tem e tudo. Ele pode ser considerado, é uma prática tradicional da comunidade quilombola como um todo, mas ele é uma prática que fica somente restrita a vocês da comunidade ou ela é aberta a outras pessoas? Ela é aberta a outras pessoas de comunidade quilombola. Uhum. Ela acontece dentro da comunidade como demais comunidades. Naquela figura que eu apresentei no trabalho, tem várias sementes crioula, né? Essa semente crioula foi acontecido lá na região de Poconé, numa comunidade que chama Comunidade do Chumbo, é uma comunidade quilombola também, que fizeram essa troca de sementes, que é a realização do muxirum. Porque eu enxergo isso como uma ação de educação ambiental também, né? Por isso que eu perguntei a questão de ser aberto. Porque, por exemplo, como uma prática de educação ambiental, até se ela fosse aberta para a comunidade externa, talvez, e não somente para a comunidade quilombola, a gente poderia utilizar isso como práticas de educação ambiental. E aí isso já tem até muitas vezes um link com o terceiro trabalho que veio depois de você, que é da Pauliane, com o professor Ronaldo, que também a gente fala, quando está falando sobre educação ambiental, a gente poderia sair um pouquinho de dentro de nós do IF e usar essa comunidade, essa prática que já acontece, talvez como um foco de estudo, alguma coisa assim. As práticas ancestrais, né, realizadas pelas comunidades quilombolas. Eu achei muito interessante mesmo. A comunidade do Chumbo eu também conheço, não sabia que vocês tinham feito, tem essa troca do muxirum entre eles, bem legal mesmo. Já deixa outra pergunta, que me veio à cabeça agora também. Você comentou da questão da feira que vocês tinham, né, de Livramento, lá na cidade de Livramento. Aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, você falou que as pessoas têm comprado um bocado pela questão do Recopsol, pelo aplicativo, né? Aplicativo. Mas tem alguma ideia na cabeça de vocês de, por exemplo, fazer uma feira como essa feira lá de Livramento, se fizesse aqui em Várzea Grande, que seria a cidade mais perto? Vocês têm algum plano, alguma coisa assim de fazer, sei lá, uma vez por mês essa feira aqui, de trazer também a feira para cá? Então, o trabalho do pessoal da UFMT, do Recupesol, né, antes da pandemia, eles estavam fazendo um trabalho de economia solidária. Aí acontecia aí no shopping, em frente, uma feirinha, mini feira, que acontecia dentro do shopping, com os produtos orgânicos. Aí, com a pandemia, né, aí eles pensaram em ficar só com o aplicativo. Entendi. Espero que quando a gente conseguir voltar a uma taxa de normalidade um pouquinho maior, talvez a gente consiga fazer uma feira dessa, né? Aqui em Várzea Grande, nossa, gente... Eu moro em Cuiabá, pelo menos, então eu viria fácil para cá para poder conseguir comprar esse tipo de coisa, com certeza. A acessibilidade ficou pelo aplicativo, né? Exato. Como ficou muitas pessoas, né, produzindo a produção agroecológica como é pequena escala, né? Aí o pessoal produz mais, né? Porque já junta várias comunidades.
Aí ficou a acessibilidade de outras pessoas pedir também que de Várzea Grande. Aumentou também a demanda. Concordo totalmente nessa questão de acessibilidade, sim. O aplicativo, o pedido é realizado de segunda a quarta, né? Aí sexta, sábado, o pessoal faz a entrega, aí eles estão entregando. Entre Várzea Grande, Cuiabá, eles fazem... Eu só comentei a questão da feira em si, é porque, óbvio, nesse momento a gente ainda não consegue de tal forma assim, mas eu, Gabriele, particularmente, sou muito de feira. Então, eu gosto do contato de ir na feira, de olhar a barraca, de isso, daquilo. Então, acho que quando for possível, mais para frente, talvez, seria muito, muito legal. Mas a senhora é de Várzea Grande? Não, eu moro em Cuiabá. Só que eu falo, eu viria aqui numa boa. Professora Juliana foi, né, Janaíne? Fez a festa aí com as compras, né? Tem muita coisa bacana. E o Recopsol também, gente. Tem bastante coisa muito interessante também, funciona direitinho. Também bem interessante mesmo. Tem uma variedade muito grande de produtos, enfim, vale a pena. Coloca aí pra gente, Janaína, Recopsol no chat, certinho, como que escreve. Quem tiver interesse, gente, é só digitar aí na loja de celular e baixar. É bem fácil de usar. Me intrometendo aqui, gente, mas é isso só. À vontade, Lígia, tranquilamente. Já ia pedir, por favor, se quiser, para colocar no chat, porque aí mais gente pode ter acesso. Quem não conhece o aplicativo e tudo, pode pegar e ter acesso também. Pessoal, quem quer fazer mais perguntas, mais comentários? Senão eu quero. Eu ainda queria fazer um comentário e talvez uma pergunta, alguma coisa assim, para o Vinícius, que foi o nosso autor do primeiro trabalho que ele apresentou. Eu gostei muito, Vinícius, da leitura do seu trabalho, principalmente do que você vem trazendo, a questão de pensar em desenvolvimento, não desatrelando a questão do social da questão do ambiental. E eu venho de área de pesquisa, até de doutorado, de uma área mais voltada para a engenharia. Eu sou engenheira, né? Sou engenheira de saneamento e trabalho muito com a área de desastres. E eu vi até dentro do seu texto que você pega e fala dos desastres naturais e veio mostrando aqui também uma imagem, a questão de Brumadinho e tal. E o porquê que eu comento essa questão do ambiental com o social? Porque até dentro da terminologia de desastres hoje no Brasil, a gente fala em desastre socio-natural. A gente nem usa muito, não gosta mais de usar o termo somente natural, porque um desastre ele afeta um sistema social. Eu não vou ter desastre se não afetar uma sociedade. Então, a gente usa muito essa questão do social, então eu gosto muito dessa preocupação que você trouxe dentro do seu texto, da sua fala e tal. E a pergunta que eu queria fazer é a questão, você colocou a questão de pegar e trabalhar muitas vezes com o mercado de carbono e tal, somente numa visão uma visão mercadológica, de mercantilização da proteção ao meio ambiente. E eu queria que você comentasse um pouquinho o que você achou dessa questão de mercado de carbono agora, o mais recente que a gente teve pós-COP26. Porque saiu um acordo, sim, dentro da COP agora, né? Mas ela me parece muito com aquilo que você veio debatendo. Você poderia pegar e falar com a gente um pouquinho sobre isso? Sim, claro, professora. Bom, na verdade, assim, essa questão ambiental não é minha área de formação. Eu sou, na verdade, um entusiasta, né? Justamente por causa da minha formação em sociologia. Então, tudo aquilo que afeta, né, a sociedade como um todo também é objeto de pesquisa do sociólogo, né? Então, assim, de certa maneira, esse tema, né, do mercado de carbono, ele não é um tema relativamente novo. Eu me recordo, na verdade, por experiência própria de uma região que eu morei, a região do Xingu,
Por isso que eu citei, inclusive, na pesquisa, o projeto Xingu Mata Viva, que é uma derivação desse projeto Brasil Mata Viva, que justamente eles trabalham com essa lógica do crédito de carbono. Então, eu consegui vivenciar, mesmo ainda distante da pesquisa, eu consegui vivenciar na prática o impacto que essa política traz para o pequeno produtor, para a população ribeirinha, para a comunidade indígena. Então, de alguma maneira, cria-se a ilusão de que a disponibilização de um volume de recursos, por exemplo, que foi discutido na própria reunião, essa última, né, que o Brasil estava representando, foi justamente uma venda de uma ilusão de que isso seria uma saída para a salvação, ou seja, a salvação dos problemas ambientais. E, de certa forma, a gente sabe que os problemas ambientais, ele não está simplesmente reduzido às questões climáticas, né? Ela perpassa por uma outra série de fatores que estão diretamente relacionados ao clima, mas também à ação do homem sobre a natureza, a ausência de políticas públicas de preservação, ou até mesmo, um ponto que eu citei no trabalho, do respeito à legislação já existente. Então, no Brasil, nós temos uma vasta legislação de proteção ambiental, no entanto, ela peca até mesmo pela ausência de aplicação da legislação e fiscalização. Então, a gente viu, por exemplo, nos últimos anos, um desmonte dos órgãos de controle, do IBAMA, de todos os órgãos, na verdade, que fazem esse trabalho de cuidado, de preservação e de acompanhamento da preservação, né, e de todos esses fatores que influenciam a própria execução da lei, né? Então, a crítica que nós temos que fazer é justamente essa. Quando as pautas de preservação ambiental estão associadas à mercantilização do problema social, que é necessário ligar a luz, né, para aquilo, porque a gente sabe que a visão neoliberal ela sufoca, e quando as pessoas, inclusive os mais vulneráveis, estão no jogo, eles são atropelados, né? Então foi um pouco dessa lógica que eu quis tratar um pouco no meu trabalho, óbvio que com um viés um pouco mais sociológico, mais social, do que um aprofundamento direcionado até mesmo para as causas, né, dos efeitos colaterais, né, provocados pela ausência de política, ausência de fiscalização e os próprios desastres, né, socioecológicos, né, que acontecem, né, no mundo afora e, sobretudo, no Brasil. Obrigada, professor Vinícius. E só antes de passar para o Ronaldo, que pediu a fala, eu queria comentar que você, no final, eu concordo muito com o que você falou, a gente muitas vezes está esquecendo do foco maior em pensar em desenvolvimento sustentável. É muito isso. A gente se coloca como política maior, mas na hora de efetivamente colocar as ações em prática, a gente volta ao mercado e esquece daquilo que seria a agenda principal, a agenda primeira, que é fomentar o desenvolvimento sustentável como um todo. Desculpe, mas só para contextualizar, não querendo atrapalhar quem de fato quer fazer outras perguntas para outros projetos, outros trabalhos, mas a gente vê, inclusive, um reflexo dessa política no Brasil, sobre o agronegócio e também a própria agropecuária, né? O que aconteceu? Bastou a China suspender a compra de gado, né? No caso de nutrição, esqueci o termo técnico que se usa, né? Proteína animal, né, na verdade. Suspendeu a compra de proteína animal derivada do gado. O impacto não se viu, não se refletiu no Brasil. Os brasileiros, por exemplo, ainda continuam comprando esse produto a preços estratosféricos, né? Então, a lógica nunca é o social, nunca é o povo, nunca é as pessoas, nunca é atender a fome das pessoas, nunca é atender o ambiente. Sempre quando essa visão neoliberal e mercantilista está atravessada, as questões sociais, elas tendem a ser prejudicadas na sua essência, né? Então, é mais que uma forma de protestar
mesmo que em trabalhos pequenos como esse que apresento a vocês, mas é uma forma da gente, de certa forma, protestar também que há outras formas de se fazer política ambiental e outras formas de fazer política, tendo em vista o atendimento social, né? Porque a economia, a produção de riquezas não tem outra função do que melhorar a vida das pessoas, né? E quando você vê pessoas passando fome, pessoas sem nada o que comer e produtos derivados, por exemplo, da proteína animal, perdendo em frigoríficos aí por falta de aquisição do comércio internacional, enquanto pessoas, irmãos nossos, né, pessoas passam fome, isso soa muito mesquinho, né? E essa é a lógica neoliberal que a gente precisa, se não conseguir refutá-la, mas pelo menos contestá-la para que ela tenha um viés social um pouco mais efetivo. Obrigada, Vinícius. Ronaldo, sinta-se à vontade. Bom, boa tarde a todos, então, e a todas. Não, eu queria perguntar para o Vinícius, eu fiquei extremamente curioso, porque geralmente os técnicos do nosso instituto não fazem muita pesquisa. E aí ele falou que trabalhou no Xingu, então eu queria ver o lugar de fala dele, assim, né? Porque é difícil ver técnicos fazer pesquisa, e principalmente na questão ambiental. Como eu disse, o nosso projeto é para identificar justamente pessoas e redes de solidariedade que trabalham com as temáticas ambientais, da sustentabilidade, enfim. E aí eu fiquei muito curioso, porque no campus Rondonópolis eu tive indicação de uma professora só, que é a Juliana, que até a Lívia me passou. E aí eu queria saber se essa pesquisa é dentro do campus Rondonópolis, da sua atuação, ou é algo extra que você faz, participa de alguma ONG, sei lá. Então, Ronaldo, na verdade é uma questão de interesse pessoal mesmo, né? Vinculado à minha área de sociologia. A minha atividade institucional aqui no IFMT é como pedagogo, a minha formação inicial, né? Então, eu sou pedagogo, membro da equipe técnica multidisciplinar aqui no campus, então a minha atuação é nessa área. Porém, eu também tenho uma formação em sociologia, que é o que me permitiu aprofundar e me interessar por esse tema. Sobre essa questão dos técnicos, eu também sou um defensor de que os técnicos têm que ser envolvidos em pesquisa, até porque nós temos muito capital humano, né, vinculado aos técnicos também. O que falta, às vezes, é incentivo, é oportunidade, porque a maioria dos editais, às vezes, contemplam mais docentes, porque é uma função inerente à própria prática pedagógica, né? Então, os técnicos que pretendem desenvolver pesquisa têm que, às vezes, fazer isso fora da sua carga horária de trabalho. Então, isso, às vezes, desestimula os técnicos a produzirem pesquisas também. Mas eu tenho conhecimento de muita gente boa que faz pesquisa e estão, de alguma maneira, desenvolvendo pesquisas fora da instituição, o que poderia ter sido o contrário, né? Fazendo pesquisas que envolvam, de fato, o próprio instituto. A minha pesquisa, por exemplo, de mestrado, ela está num outro campo da política, mas da política educacional. Mas me interesso, sim, pelas políticas, e a política ambiental surgiu justamente por um reflexo, né, de que se a gente pegar que a sociedade é interligada, os problemas, eles não têm onde começa, não tem começo e nem fim, eles aparecem em todo lugar ao mesmo tempo. Então, é um pouco dessa dinâmica aí. A questão das pesquisas vinculadas ao crédito de carbono, na verdade, é justamente pela minha experiência, quando, antes de fazer parte do Instituto Federal, da região que eu morei, que é da região do Xingu, Confresa, nós temos campos em Confresa, né? Então é uma região voltada muito para o agronegócio atualmente. Eu me recordo que quando nós mudamos para lá, meus pais, na verdade, eram pequenos produtores. A gente partia, por exemplo, que a gente é de Goiás, né? Depois que passava a Barra do Garças, era dias, né? Sem exagero, apenas mergulhado em floresta. Hoje, a gente só vê pastagens, gado. Então, o impacto que isso tem no ambiente também é pouco explorado, porque, às vezes, hoje a gente ouve-se muito que não tem nenhum impacto, o agronegócio não impacta porque é produzido no cerrado, mas quem é da área ambiental sabe que o cerrado
é uma fonte quase que principal dos recursos hídricos, né, e da biodiversidade. O que tem de vida no Cerrado também não está tendo o devido destaque. Mas, assim, fugi um pouco aqui o tema, mas, assim, sobre a sua pergunta, eu acredito que temos muitos técnicos que, às vezes, ficam tímidos em participar de pesquisa justamente por falta de espaço. E aí, eu sou um entusiasta de que eu tento enfiar a cara e conquistar o próprio espaço. Quando esse espaço institucionalmente não é dado, a gente busca, a gente corre atrás. Então, é mais ou menos por aí. Não, beleza, obrigado. A gente está com convite para os campos abertos, na verdade, para fazer relatos de experiências de educação ambiental, que é o que a Pauliane apresentou aí, né? A gente quer publicar esse livro ano que vem. Então, fica o convite aí, Vinícius. Se você puder me passar o seu e-mail depois, eu não sei se tem lá no trabalho, ou o WhatsApp, que aí a gente vai dialogando. Certo, professor, eu passo sim. Gente, achei sensacional isso aqui agora, ao final. Essa questão, eu acho que é para isso que a gente está aqui apresentando os nossos trabalhos, é para isso que a gente está dentro da Genpex, para colocar para a comunidade como um todo aquilo que a gente está fazendo. E, querendo ou não, o trabalho de um grupo já acabou se juntando aos interesses ao trabalho de outro grupo. Isso aqui fez valer muito a pena esse momento que a gente está agora aqui à tarde, viu, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, algum comentário? Só queria destacar a qualidade, gente, do que foi apresentado. Eu achei magnífico. Todo mundo de parabéns. Muito bacana esse entrosamento. Reforçando o que a Lívia está falando, né? Parabéns aí pela qualidade dos trabalhos. E quando a gente olha a princípio, assim, a temática do trabalho, parecem trabalhos distintos, que não teria nenhuma ligação, né? E a gente viu, inclusive, o último que foi apresentado, enfim, todos têm uma relação entre si, né? Então, realmente, eu quero agradecer aqui essa oportunidade de aprendizado nessa tarde, que realmente valeu bastante. Parabéns a todos os envolvidos aí. E agora estamos chegando ao final, né, da nossa tarde. Nós tínhamos, nosso horário seria de 3 às 5 para essa sessão. Estamos finalizando a nossa sessão em nome de todo o grupo nosso aqui do IFMT, da comissão organizadora dessa Genpex. Eu agradeço a cada um dos autores pelos maravilhosos trabalhos apresentados. Essa discussão, ao final, também foi muito rica, muito boa. E só posso agradecer novamente a cada um de vocês e convidar. Amanhã tem mais e sexta-feira também tem mais Genpex. Então, aproveitem dos nossos demais trabalhos que vão acontecer. Lembrando que hoje, agorinha, daqui a pouco, às 7 horas, a gente tem a nossa palestra de abertura, tá ok, pessoal? Um beijão, um abraço para todo mundo e até mais tarde. Eu vou estar lá nessa palestra. Que bom! Aguardamos todos vocês lá. Tchau, tchau, gente! Tchau, obrigada. Tchau.